Então, Marlene comunica que não veio ao culto porque está com muita febre. Vamos lembrar dela e vamos orar por ela, né? Vamos estar fazendo isso. Então, Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, diante do que o Senhor tem para nos falar nesta noite, ó Pai. E eu quero te pedir que use neste momento, ó Pai, a mim como vaso Teu para transmitir a Tua palavra, Deus. Também eu quero te pedir que estejam ungindo a cada um dos Teus filhos aqui nesse momento, ó Pai, para Ti, ó Deus. Pai querido, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse outro microfone ficou bom ou não? Não? Então vou tirar. Então o verso 15 diz assim: portanto é uma palavra aqui que ela já coloca assim, um destaque no que ele quer anunciar a nós, né? Ele diz, portanto, vírgula, né? Portanto, é uma palavra que dá um destaque. Aí segue o texto dizendo assim: vede prudentemente. O que é esse vede prudentemente? O que é ver prudentemente? É ver com carinho, com cuidado, com zelo, é ver com os olhos do Senhor Jesus Cristo. É estar com muita atenção, com muito cuidado, avaliando profundamente o que está sendo feito, como está sendo feito, o que está sendo dito, como está sendo dito, e dentre muitas outras coisas. Mas o texto está falando, como andais. Agora, esse andar aqui, esse andar, não se refere apenas a você sair dando uns passos. Quando você anda, você olha onde você está pisando, para não tropeçar e cair, né? Não é assim? Eu creio que é assim com todo mundo. Você está sempre olhando para onde você lá vai pisando. E isso aqui, ele traz uma referência ao cuidado que você deve ter para que você não venha tropeçar e cair na sua vida espiritual. Nós agora estamos colocando para uma esfera espiritual. Vede prudentemente como andais, né? Como é que estou andando? O que estou fazendo no meu dia a dia? Como é que está sendo o meu comportamento? O que eu tenho falado? O que eu estou colocando meus ouvidos para ouvir? Como têm sido meus pensamentos? O que tem passado no meu pensamento? Eu estou planejando algo que prejudique alguém? Ou não estou fazendo isso? Estou pensando em algo que edifica alguém, que abençoa alguém? O que é que está passando no meu pensamento? E eu falo o meu, eu estou falando o nosso pensamento, o pensamento de todo aquele que diz que serve ao Senhor. Então, vede prudentemente. Esteja atento, né, a esse movimento que você faz no seu dia a dia. É através desse dia a dia seu que você vai determinar quem é você diante do Senhor. O que você está preparando diante do Senhor, para que no dia do Senhor você for encontrado apto a entrar no gozo eterno.
Tudo vai depender de você estar avaliando no seu dia a dia todos os seus movimentos, tudo que você faz. E aí entra muito além do que você pode imaginar. Você precisa avaliar se a sua excelente intenção, ou a sua boa intenção, se ela realmente é de Deus, se ela realmente é favorável, se é realmente aquilo que o Senhor quer. Existe até um ditado popular aí, que é até meio assim chato da gente às vezes citar, mas existe um ditado por aí que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Você já ouviu isso, não já ouviu? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso aí. Então, são as boas intenções, mas que, por não avaliar direito, dentro dessas boas intenções, nós estamos causando mal a outras pessoas. Então, não é apenas você imaginar que está fazendo algo que é bom. É você avaliar diante de Deus se o que você está fazendo realmente é edificante ou não. É fazer essa avaliação. Eu preciso avaliar isso todos os dias. O que eu faço, o que eu falo, edifica ou não edifica? Está sendo agradável, mas está sendo agradável só a mim, está satisfazendo o meu ego? Ou está satisfazendo alguns e outros não? Está sendo bom para uns em detrimento de outros? Precisamos avaliar tudo isso para que realmente o que eu faça, o meu andar, seja um andar na luz de Jesus Cristo, naquilo que Ele tem para mim e para você. Então ele disse, né, para os Efésios e para nós, portanto, vede prudentemente. Prudentemente se leva a muito cuidado, a uma grande avaliação, muito cuidado. Vede prudentemente como andais, não como a nécios. Nécios é pessoa que tem falta de sabedoria. Falta a ela sabedoria. Ela faz, ela realiza, mas falta a ela sabedoria. É isso que essa palavra nécio significa. Mas como a sábio. Agora, que jeito é que eu vou saber que eu estou sendo sábio ou não estou sendo sábio? Como saber? Eu vou te dar a receita aqui para você, e você pode, se não usa, pode passar a utilizar essa receita. Buscando no Senhor Jesus Cristo sabedoria, buscando no Senhor Jesus Cristo se o que eu fiz e o que eu estou pensando fazer, se é da vontade dEle, se é sábio, uma sabedoria vinda dEle. E aí, dessa maneira, eu vou andar de maneira sábia. Outra forma é lendo a palavra do Senhor. O cristão, ele tem por obrigação de ler pelo menos um versículo por dia da palavra do Senhor. Pelo menos. Não é uma regra, nem uma ordem, mas ele tem a obrigação de ler, porque senão ele está sendo alguém que não tem buscado no Senhor um crescimento. E que futuro tem alguém que não busca um crescimento no Senhor? Para ser sábio, precisamos estar aqui, na palavra do Senhor e na comunhão com o Senhor. Dessa maneira, serei sábio. Agora, a sabedoria não pode de maneira nenhuma ser humana, terrena, humana. Jamais. Não pode ser. Evite a sabedoria terrena, a sabedoria humana, porque disso
O mundo está cheio. Quantos homens sábios caminham a passos largos para o inferno? Sabedoria humana. Quantos homens que são cientistas, mas que caminham a passos largos para o inferno. Não estou aqui condenando a classe dos cientistas, não. De maneira nenhuma, mas a gente vê pessoas, eu citei o exemplo do cientista, mas a gente vê pessoas de alto padrão de conhecimento aqui no mundo, mas que caminham a passos largos para o inferno. E nós somos pessoas simples aqui, pessoas que vivemos uma vida simples, mas que podemos ter uma sabedoria que não se mede a nenhuma outra. Sabedoria do alto, sabedoria vinda do Senhor. Como é bom ser sábio em Cristo Jesus. O verso 16 diz assim: remindo o tempo. O sábio ele vai remir o tempo. O sábio ele vai saber conduzir para... Amém, amém. Acredito que agora vai dar certo, né? Amém. Então, vamos remir o tempo. Aproveite seu tempo fazendo uma visita, orando por alguém, servindo ao Senhor com o dom que o Senhor te deu. Que dom Ele te deu? Que talento Ele te deu? O que é que Ele deu para você fazer? Eu tenho certeza que para cada um de nós, Ele tem um serviço. Ele tem um serviço para mim, Ele tem um serviço para vocês. Com certeza tem. Não há ninguém no reino de Deus que esteja servindo a Deus, que esteja aqui para viver de maneira ociosa. Todos estão aqui para trabalhar na obra do Senhor, na causa do Senhor. E você vai aproveitar muito bem o seu tempo servindo ao Senhor com o que Ele deu para você fazer. Se você não sabe o que Ele te deu para fazer, busque nele, pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem para me fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Para hoje, o que o Senhor tem? E às vezes o Senhor tem para alguém um serviço que é para longo prazo, mas o Senhor tem também serviços que é ali para aquele momentinho, para cada dia. Hoje você vai fazer tal coisa, amanhã você vai fazer outra coisa, e Ele tem serviço. E o serviço do Senhor não precisa ninguém ficar esperando e imaginando que trabalhar na obra do Senhor é apenas vir aqui pregar ou ir ali na frente cantar. Nada disso. Esse é um serviço também, mas tem muitos outros serviços. Muitos outros serviços. De maneira que ninguém está aqui para ser ocioso. Ninguém está aqui somente para ficar tranquilo, descansado, sentado. Ninguém está para isso. E eu estou falando, não é só daqui da reunião, não. Eu estou falando do nosso dia a dia mesmo, da prática do dia a dia. É disso que eu estou falando. Da sua vida cotidiana, da sua vida social, da sua vida espiritual, porque aplicamos em muitos momentos a nossa vida social o espiritual na nossa vida social, na nossa convivência com pessoas aí fora. Nós passamos boa parte do nosso tempo nos nossos serviços. Nós chegamos em casa no finalzinho do dia e daí a pouco mais nós vamos dormir. Enquanto se dorme não se fala, não se trabalha. Mas nós passamos boa parte
numa vida social, convivendo com pessoas diferentes. E o que eu tenho feito lá, como tem sido a minha vida, no meu dia a dia, no cotidiano do meu dia a dia. Esteja atento a isso e busque servir ao Senhor. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Abram lá e nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Diz assim, Colossenses capítulo 4, o verso é o 5 e o 6. Diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha essas colocações aqui. Andar com sabedoria, nós estávamos falando disso, remindo o tempo. Andar com sabedoria para os que estão de fora. É disso que eu estava falando aqui. Lá na nossa vida social, no nosso dia a dia, nos nossos empregos, como é que nós estamos andando, como estamos comportando. E aí o verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. E como é que eu vou ter palavras agradáveis? Primeira coisa, você precisa ter uma boa comunhão com o Senhor, para que você não saia de casa com mau humor, respondendo mal às pessoas, tratando mal as pessoas. Isso faz parte do nosso dia a dia, da vida social nossa. Nós precisamos estar com amor, carregando Jesus Cristo em nós, mostrando Jesus Cristo para as pessoas, porque aí nós vamos ter palavras agradáveis. E o mesmo verso 6 ainda coloca a seguinte expressão: temperada com sal. O que que o sal faz? O sal faz parte da nossa alimentação, e o sal, ele faz parte da alimentação de todo ser humano na terra. Você já observou isso? Tem lugares que não se come arroz, mas sal tem. Tem lugar que não come isso, não come aquilo, mas sal tem. E tem países que a comida é temperada com doce, mas também, nesses mesmos países, se utiliza o sal. Nesses mesmos países. Então, o sal é um alimento que é colocado na comida para dar sabor à comida. Come algo sem sal, você vai ver que não vai ter sabor nenhum. Você vai ver que vai ser difícil de comer. Então, pelo menos um pouquinho de sal tem que ter na nossa comida, né? Para ela ter um sabor, para ela ser agradável ao paladar. E a nossa palavra precisa ser temperada, ter esse sabor, ter as pessoas poderem ouvir e gostar do que vai ouvir. Por isso que o texto coloca: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você sabe como responder? Naquilo que você tem sido colocado diante de você, você está sabendo como responder? A palavra está com sabor agradável? Tem sido temperada com sal? Você já imaginou você ir comer uma carne, chegar na panela de carne ali e não tiver nada de sal naquela carne? Alguém já provou uma comida assim? É péssima, não é?
Assim é se nós chegarmos sem a sabedoria do alto para poder falar com alguém. Assim é. Então, você precisa saber que a sua palavra tem que ter esse tempero maravilhoso que é a sabedoria do Senhor. Porque quando você fala pela sabedoria do Senhor, com certeza as suas palavras serão palavras que edificam. Serão palavras que edificam. Então busque essa sabedoria e você vai ver que vai ser muito melhor. O fruto das suas palavras serão edificantes. Vamos continuando aqui no texto. Eu quero ler agora o verso 17, lá de Efésios, capítulo 5. Diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É disso que eu estava falando, para que não seja... pelo que não sejais insensatos. Insensatos é aquele que age e fala de qualquer jeito, fala pelos cotovelos. Tem pessoas que a gente diz assim, esse aí fala pelos cotovelos. Ele sai falando aí de qualquer jeito, nem sabe o que está falando, mas quer falar. E tem que falar e fala. Então esse é o insensato. Este é o insensato. E muitas pessoas, você chega perto dele e fica ali uns 5 minutinhos, você já conhece a vida dele todinho, o proceder dele todinho, porque ele começa a falar e vai falando, e você já logo percebe que ele é um insensato, é alguém que desprovido de uma sabedoria, é alguém que tem 2 ouvidos, uma boca. Significa que é para ouvir mais e falar menos, mas ele fala muito mais do que ouve. O sábio, ele ouve muito, ele está ali com seus ouvidos abertos, seus 2 ouvidos bem abertos, para ouvir e aprender. E aprender até mesmo com os erros dos outros. O dia que você vê alguém errando, você tem ali a grande oportunidade de aprender e não cometer aquele mesmo tipo de erro. Abram em Romanos capítulo 12. Vamos ler o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo. O mundo está aí cheio de sabedoria, cheio de tudo. Mas o Senhor disse: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Creio que nem precisa fazer comentário em cima de um texto desse aqui. Não precisa se comentar, porque o texto aqui traz uma clareza muito grande, uma profundidade muito grande. Primeiro ele diz para você não se conformar com este mundo, com as coisas que você vê neste mundo. O que é que você vê no mundo diariamente? Assista um jornal, hoje em dia a gente quase não assiste mais televisão, né? Mas assista um jornal, você vai ver que a maior parte do jornal, ela mostra desavenças, coisas desagradáveis, corrupção, assassinatos e assim por diante. A maior parte do jornal fala disso hoje em dia, né? E nós não podemos nos conformar com este mundo, de maneira nenhuma. Não podemos viver
baseado neste mundo. Quando fala de se conformar, está falando de concordar com este mundo. Concordar com as coisas que acontecem, com as coisas que as pessoas que não têm Deus faz no seu dia a dia. Não devemos nos conformar de maneira nenhuma. Nós precisamos ser pessoas que servem realmente a Jesus Cristo. E quem serve a Jesus Cristo, ele não se conforma com as coisas deste mundo. Não adianta falar assim, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não adianta falar isso. Todo mundo faz, vírgula, né? Eu não faço porque isso é errado. Porque eu vivo adequado com uma sabedoria que vem do alto. Então eu não faço, então eu não pratico tal coisa. Vou ler o verso 2 novamente, só para nós memorizar bem ele. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Decore isso, aprenda isso, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Se você viver nessa vontade de Deus, você pode ter certeza que as coisas vão se encaminhar bem na sua vida. As coisas vão se encaminhar muito bem na sua vida.